Vamos à leitura do livro Despertar, do Haroldo Dutra Dias, que tem como um subtítulo Os Nossos Desafios na Transição Planetária. Nos dois vídeos anteriores, nós lemos o capítulo 1, As Causas das Aflições, em duas partes, né, no vídeo 1 e no vídeo 2, falando das causas atuais e depois das causas anteriores das aflições. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, que se denomina Justiça Divina. Em destaque, antes de iniciar o capítulo propriamente dito, Haroldo coloca assim: estar encarnado é experimentar a suprema fragilidade. Né? Capítulo 2, Justiça Divina. O Evangelho apregoa que são bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse versículo do Sermão do Monte é desafiador, porque ele conclama todos nós a pensarmos sobre a justiça. E toda vez que nós debruçamos sobre as justiças, somos igualmente convidados a refletir sobre ela. A injustiça é difícil de ser definida, mas muito fácil de ser experimentada. Até mesmo uma criança percebe e se entristece quando é envolvida por um comportamento ou por um ato de injustiça. Pensar na injustiça, em seus mecanismos, em seus meios sórdidos, na dor que ela provoca em cada um de nós, não é uma tarefa fácil. Mas antes de abordar esses versículos, nós precisamos ter o cuidado de conectar as falas de Jesus para que elas criem uma colcha, um tecido de significado. Jesus também nos disse no Sermão do Monte, quando nos falava das aflições, das ansiedades da vida física, que deveríamos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas, trazendo um elemento novo em sua fala. E aqui nós podemos dar o nosso testemunho. Uma coisa é falar da justiça humana, outra, absolutamente diferente, é falar da justiça divina. A justiça divina possui caminhos insondáveis. E aí um subtítulo que se denomina esquecimento do passado. A justiça divina opera em outro nível. Ela conta com elementos e instrumentos a que nós, operadores da justiça humana, não temos acesso. E é por isso que gostaríamos de falar. Mas antes de abordarmos estas características referentes à justiça divina e falarmos das limitações da justiça humana, para compreendermos a injustiça, é preciso recordar as primeiras páginas do livro Renúncia, que é um romance de Emmanuel, também psicografado por Chico Xavier. No diálogo entre Pólux e Menandro, ambos espíritos que percebiam que se avizinhava o momento da reencarnação, forças imponderáveis chamavam esses dois espíritos a regressarem ao mundo material, a assumirem um corpo físico, a experimentarem todas as vicissitudes que é viver em um corpo material. Ser encarnado é experimentar a máxima fragilidade do universo. Basta faltar um dia de ingestão adequada de água e você desidrata. Com 2 dias, 3 dias de desidratação, você está de volta ao mundo espiritual. Basta um novo vírus para mudar toda a estrutura de um planeta e ceifar milhares de vidas. Como estar encarnado é experimentar a suprema fragilidade, esses espíritos tiveram medo. E a primeira expressão de Menandro para Pólux foi: você sabe o que está me incomodando mais? O que foi, Menandro? Eu vou me esquecer de tudo. E Pólux, um cego guiando o outro, consolou o amigo, mas depois chorou.
O amigo saiu em desespero e foi preciso que Alcione se materializasse naquelas regiões e intercedesse com recursos afetivos e espirituais suficientes para consolar a todos. Por que o esquecimento está pautado aqui neste tema de justiça? Eu me recordo do livro Missionários da Luz, outra obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier igualmente, em que André Luiz, em companhia de um amigo espiritual, adentrou os departamentos preparatórios que programam as reencarnações e pôde ver desenhos, mapas reencarnatórios. Enquanto ele estava com um benfeitor, chegou uma senhora muito distinta, elegante, que passou a conversar com um amigo espiritual. E André Luiz, curioso, questionou: agora você vai encarnar? É, eu vou. E o amigo espiritual explicou: ela está indo a uma tarefa de renúncia, de muita coragem. E ela complementou: ah, não diga isso. Alguém que encarna para quitar um débito não pode receber este elogio. E André Luiz, atento àquela história, perguntou: qual é a história? E ela conta: na encarnação anterior, meu marido era um homem muito sério, fiel, justo, um companheiro correto. Nós vivíamos em uma situação financeira confortável, de abundância material e tínhamos 3 filhos. Meu marido era rígido, ele corrigia os filhos, mas eu, embora uma esposa digna e mãe muito dedicada, cometi uma falta muito séria. Eu errei gravemente nos excessos de ternura. Sempre desautorizei o meu marido e, por conta disso, meus 3 filhos, 2 filhos homens e uma moça, se perderam completamente e adentraram situações gravíssimas do ponto de vista espiritual por conta do meu excesso de ternura. Agora vou voltar e receber os 3 filhos de novo. Um virá deficiente físico e o outro com problemas mentais. A filha também virá com algumas dificuldades, mas ficará comigo e me ajudará, porque eu ficarei viúva. O que podemos refletir com esta história? Você está no mundo espiritual e faz uma programação. Mas acontece que quando encarna, se esquece de que vai ficar viúvo. E quando as situações se instalam em sua vida, quando a circunstância chega, você não sabe que sabe. Você esquece o que sabia. E esquece mesmo. A vida, entretanto, vai se desdobrando, se abrindo, se desenvolvendo e a sua programação reencarnatória começa a se mostrar. Mas você não se lembra. Era justamente a esse respeito que Menandro e Pollux conversavam, porque a primeira sensação que alguém que não lembra tem quando vive uma experiência é: isso é injusto, porque isso está acontecendo comigo. Neste momento, a perplexidade chega. E esse é um dos mecanismos da justiça divina. Por quê? Você fala: nossa, Haroldo, então Deus é masoquista? Isso é uma tortura. Não. A justiça divina é pedagógica e acredita. E acredite, sem o esquecimento, o aprendizado não ocorreria. Exemplifiquemos. Imaginemos um casal jovem. Ela com 25, ele com 26 anos, resolvem se casar. Depois de certo tempo: amor, estou grávida. Como é que vai se chamar? Ah, vai chamar João. Você lembra quem é João? João é o Antônio que você assassinou há 70 anos, porque você era sócio dele. Então a sociedade começou a ganhar muito dinheiro, você se tornou um ambicioso, roubou tudo ele, inclusive eu, que era esposa dele. Você me roubou dele, mas ele não gostou muito e, por sua vez, você deu um tiro nele, não é, amor? Agora ele está vindo e vai ser o nosso filhinho. Vamos analisar. Imagine você, pai, nasce o Joãozinho, que é seu credor, que vai herdar todo o seu patrimônio, porque é a maneira que você tem de devolver tudo que tirou dele.
E você vai pagar os estudos deles e pagar tudo com muito sacrifício. Porque a justiça divina é restaurativa. Você tirou a vida dele, agora você dá a vida. Você tirou as oportunidades, agora você devolve todas elas. Quando eu era juiz criminal, conduzia o julgamento com respeito, com correção. Dava a sentença e a pessoa começava a cumprimento da pena. Tudo dentro da lei. E o assassinato? Como é que se restaura o prejuízo da vítima? Prendendo. Como é que se restaura o prejuízo da mãe que estava chorando lá no julgamento? Como uma que me procurou e disse: mas doutor, você só vai prender ele? E eu falei: a senhora está pedindo para mim o que só Deus pode fazer. Eu, na condição de operador da lei humana, sou um servo pequenino da justiça divina. O que a senhora está me pedindo, apenas Deus pode fazer através da sua suprema justiça, reparar o mal. Mas voltando ao nosso exemplo, imagine você e Joãozinho passeando no shopping e por causa de uma birra, Joãozinho deita no meio do shopping e começa a gritar a falar: não vou, não vou. E você, pai, em vez de chegar e dizer: Joãozinho, levanta agora, você pensa: mas eu o matei, tirei tudo, causei prejuízo. Ó, Joãozinho, pode fazer pirraça. Você não teria dignidade para resgatar. A justiça divina nos dá dignidade para resgatar. E não há como distinguir onde começa a justiça divina e termina o amor divino. Onde começa o amor e termina a justiça. O amor de Deus e a sua justiça misturam-se num todo. É como você pegar o ovo, a farinha, uma pitada de sal, o açúcar, misturar tudo, depois tentar separar. Não tem jeito. A justiça e o amor de Deus estão misturados como uma massa de bolo. Por sua vez, não lembrar é o elemento pedagógico. Não lembrar é simplesmente você assumir o lugar da vítima. Onde você podia escolher entre ferir e não ferir, estava em seu livre-arbítrio. Ninguém lhe pediu para ferir, mas você podia escolher. Machuco ou não machuco? Prejudico ou não prejudico? Você tomou uma decisão. Eu vou machucar essa pessoa. Agora os papéis se invertem e a pedagogia divina nos dá a oportunidade da empatia, que é você se colocar exatamente no lugar da pessoa que você feriu, para você sentir, porque só se fere alguém quando se deixa de sentir. Se você não parasse de sentir, não machucaria ninguém. Fere-se apenas quando se está ferido. Nós ferimos somente quando o coração foi embora e ficou apenas a cabeça. É por isso que o psicopata é a pessoa que perdeu totalmente a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele de fato não sente empatia alguma, por isso é capaz de arrancar seu dedo sorrindo, porque é incapaz de se colocar no lugar do outro, ou seja, é um indivíduo que atrofiou o sentimento. Eu me lembro de uma visita no Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, cujo diretor clínico do hospital é Roberto Lúcio, um psiquiatra amigo meu. E durante a visita eu me deparei com casos gravíssimos de esquizofrenia. O caso do sofrimento mental no mais alto grau e que me deixaram um pouco atordoado. Então eu questionei: Roberto, como é que se entende isso? Ele me olhou e disse: você está impressionado, Haroldo? Estou muito impressionado. Oh, meu amigo, o que está impressionado você já é a cura. O adoecimento mental já é a cura. Para o espírito entrar nessa fase é porque o sentimento dele está sendo restaurado. Ele está com o intelecto comprometido, com as faculdades mentais comprometidas, para que o sentimento saia e desabroche novamente.
e ele volte a se colocar no lugar do outro. Desse modo, a você, a mim, enquanto encarnados, é difícil compreender essa realidade porque nós somos imediatistas. E aí você sabe qual é o nosso slogan? Em destaque. Não há nenhum injustiçado. As mães têm uma conexão especial com Deus no que diz respeito ao destino de seus filhos. E eu me recordo de uma experiência de resgate que vivi. Eu cheguei para minha mãe, ela me olhou e disse: "O que é da gente, meu filho, vem nesta... O que é da gente, meu filho, vem na nossa porta." Eu perdi até o apetite, porque eu estava esperando que ela dissesse: "Coitadinho, tão bom, meu filho querido, que injustiça." Pelo fato de não recordarmos dos detalhes, parece injusto. Mas você tem certeza absoluta de que quer saber os detalhes? Eu me recordo do livro Diálogo com as Sombras, que é do Hermínio C. Miranda, né? Editado pela FEB, em que Hermínio Miranda dialoga com o espírito. Por que você? Eu vou acabar com sua vida. E você fez isso, e você fez aquilo. E o espírito começou a acusar todos os presentes na reunião. Era o típico cobrador. De repente, o espírito cobrador questionou: "Que processo é este aqui em cima da mesa?" Os espíritos haviam colocado um processo grande fluídico em cima da mesa. "Que processo é esse?" E Hermílio, de forma intuitiva, retrucou: "É o seu." "Meu? É o seu. Você não vê aqui com rol de acusações contra todos nós? As acusações são justas. A nossa defesa é: nós somos culpados. Agora, é o seu processo." E o espírito atrevido abriu o processo e começou a ler. E teve de sair de maca, carregado. Eu me recordo de uma frase do Chico Xavier na obra Testemunhos de Chico Xavier, que é uma obra escrita por Sueli Caldas Schubert. De vez em quando me coloco em contato com as recordações do passado e sou tomado de profunda tristeza. Então vem o espírito de Emmanuel, me consola, começa a explicar o laço que une todas as encarnações, e eu então compreendo as razões dos mínimos acontecimentos. Fecha aspas. Aí eu pergunto: você tem certeza que quer se lembrar? Nós não conseguimos nos lembrar porque, com a mesma medida que medimos o outro, medimos a nós mesmos. Como somos extremamente rígidos com os outros, não temos a mínima vontade de perdoar sequer uma pequena ofensa. Somos extremamente intolerantes com a imperfeição. Essa é a medida com que medimos. Desse modo, ao nos lembrarmos de nosso passado, que medida usaremos conosco? A mesma. Em destaque: nós somos tão endurecidos que, se você se lembrar do seu passado, vai entrar em um processo de culpa depressivo. Por que não consegue ter misericórdia de si mesmo? Você não se perdoa. Todavia, o dia em que seu perdão for suficientemente grandioso para abarcar qualquer ofensa, você se lembrará de todo o seu passado. Sabe por quê? Porque você terá um mar de generosidade para com você mesmo. Você será tomado pela indulgência. Por enquanto, não tente entender as razões, pois elas não vão diminuir o seu sofrimento. A única coisa que apazigua o sofrimento é sentir-se amado e consolado. Vamos imaginar que você esteja atravessando a maior expiação da sua encarnação. Você gostaria, nesse momento, que eu me sentasse ao seu lado e começasse a lhe contar todas as razões pelas quais você está sofrendo agora?
Isso seria a última coisa que você poderia querer. Isto é tortura psicológica. Ao contrário, você gostaria de ouvir: eu estou com você. Vão ser dois chorandos, você e eu. Portanto, a lei divina tem esse mecanismo pedagógico, outro elemento da justiça divina. Ele sempre aponta para a perfeição do espírito e possui um mecanismo que a justiça humana não tem. Esse mecanismo se chama reencarnação. E agora o subtítulo: a reencarnação. É o maior instrumento da justiça divina, porque ela o traz de volta ao mesmo lugar do erro. Para quê? Para que você seja torturado? Não. Para que você possa reescrever a história. Fazer o que devia ter feito antes de ter errado lá atrás. Deixar o coração, o amor e a fraternidade o conduzirem. Esse elemento de justiça divina é realmente extraordinário. E aqui nós temos de caminhar na conclusão desse raciocínio para a bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é a humana, é a divina. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Como assim? Ora, não disse Jesus, depois do Pai Nosso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Acontece que quando você começa a canalizar a tua vida para as fontes da justiça divina, o seu comportamento se desloca da massa. Por outro lado, existem aqueles que não entendem os mecanismos da justiça divina e querem impor a sua própria justiça. Por exemplo, uma pessoa olha uma flor e fala: gostei da flor, mas não gostei do espinho, e arranca o espinho. Ou olha para o jardim e diz: gostei daquela flor, mas não gostei dessa, e pisa na flor. Ou ainda, chega a uma árvore e percebe que em seu topo há um pássaro e na base da árvore há uma serpente. Então fala: não gostei dessa serpente. Vai lá e mata a serpente. Aquele que age desta forma é um espírito imperfeito. E agora, um trecho em grande destaque. O espírito imperfeito quer eliminar tudo que ele não consegue amar, porque a lógica dele é infantil. Ele quer um mundo repleto apenas naquilo que ele ama, daquilo que ele aprova. Por quê? Porque ele é incapaz de conviver com a diferença. Quando Emmanuel escreve sobre o amor em Pensamento e Vida, que é uma outra obra psicografada pelo Chico, outra obra de Emmanuel, ele ensina que, abre aspas, a mesma seiva que nutre a flor alimenta o espinho. A mesma árvore em que se aninham os pássaros se enrosca a serpente, porque o amor de Deus abrange a serpente e o pássaro, a flor e o espinho. Fecha aspas. Portanto, o diabo ou Satanás é tão amado quanto você. É claro que se trata de uma metáfora, porque você sabe que não existe Satanás. Todavia, você hoje talvez não seja capaz de amar e de compreender aqueles que estão trazendo alta cota de dor para a sua vida, mas o tempo e a lei divina irão agir neles e em nós. E por sua vez chegará o dia, não importa quanto demore, pois somos seres imortais, que eles se tornarão espíritos luminosos e você será incapaz de odiá-los. Por que Deus não pergunta quem é o culpado? Deus pergunta quem é o responsável. E nesse momento os espíritos superiores abaixam a cabeça, mas a sua consciência levanta a mão e você se pronuncia assumindo toda a responsabilidade.
E a resposta dos espíritos superiores você ouve: tá bom, meu filho, nós vamos te ajudar a reparar. Quando André Luiz começou a narrar todo o sofrimento no umbral, ouviu Clarencio, que estava ao seu lado, de modo fraternal. Abre aspas. Meu filho, apazigue o teu coração, porque nós também já perambulamos pelos labirintos de que você acaba de sair. Fecha aspas. Esse é um trecho da obra Nosso Lar, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. A afirmação nos direciona a uma conclusão. Quando Emmanuel, em uma mensagem, interpreta o Evangelho do capítulo, o Evangelho de Mateus no capítulo 5, versículo 19, abre aspas, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, fecha aspas. Ele basicamente diz: chegará um momento em que tua consciência vai agir com toda a retidão e ainda você será incompreendido. Você fará tudo certo e aos olhos do mundo você estará em erro. Mas o grande desafio do discípulo de Jesus é ter todas as oportunidades de fazer o mal e abdicar de fazê-lo. Quando você tem na mão todos os instrumentos e fala, não vou prejudicar, nesse momento você compreendeu que existe diferença entre ser justo e ser justiceiro. Qual é a proposta do justiceiro? O justiceiro é alguém que comete um erro igual ou pior para resolver o mal. A justiça nunca transpõe a linha divisória entre o certo e o errado. Porque o dia que o justo transpuser a linha de justiça e praticar o mal para fazer justiça, não haverá mais diferença entre ele e o injusto. Prefira sofrer aparentes injustiças do que praticá-las. Exemplifiquemos. Certo dia, Chico Xavier e Arnaldo Rocha caminhavam de braços dados, quando Arnaldo começou a se lamuriar. Pois é, está acontecendo isso e isso, aquelas histórias que geralmente contamos com o intuito de nos auto-vitimizar. Chico, atento, lhe respondeu: oh, Naldinho, eu estou tão feliz. Feliz com o quê, Chico? Com os meus sofrimentos? Não, Naldinha. Pela primeira você está só apanhando, não está batendo. E assim termina este capítulo. E no próximo vídeo nós iremos ler o capítulo 3, que se denomina Nossa Relação com Deus. Como sempre, no início, há um pequenino trecho em destaque que Haroldo coloca e, neste caso, diz: por que um ser todo-poderoso cria leis? Para as nossas reflexões, e no próximo vídeo nós iremos ler este capítulo. Muito obrigado, fiquem com Deus, um beijo a todos.